Fala galera, meu nome é Felipe Coelho e estamos aqui nos estúdios da TV 10 para mais um programa do ATM Night Show Podcast. Kleber Fagner, solta a vinheta. Estamos de volta e é isso aí, galera. Desde já eu gostaria de agradecer a audiência de todos que estão aí nos assistindo, seja pela TV 10 ou seja pelo YouTube. Desde já eu te agradeço e desejo a vocês uma ótima noite e que Deus abençoe, que a paz de Cristo esteja em todos os lares e que vocês possam ser edificados com o programa de hoje. Porque hoje o programa estará recheado de muito conteúdo bacana, de testemunhos e falaremos também de adoração, porque nós estamos aqui com um cara que é desse meio aí do louvor, da adoração, e jovem, solteira aí, mulherada, cristã que estiver assistindo, já fiquem aí ligadinha, porque o rapaz tem bagagem. Então vamos lá, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que ele, Lucas Racal. E aí, mano? Cara, esse negócio do solteiro vai dar um problema, Você não tá solteiro? Tô. Pera aí, eu achei estranho isso aí, tá solteiro ou não tá? Deus é bom, meu amigo. Cara, prazer estar aqui junto com vocês, né? Desde o momento que a gente foi lá na Batista lá e tal, e você lançou um convite, cara, já foi certeiro, assim, dá pra perceber quando Deus vai te enviando para alguns lugares. Maravilha. Eu acho que os assuntos que a gente tem para tratar aqui, cara, é muito legal, muito legal. Bom que a igreja entenda e compreenda um pouquinho sobre adoração e tal, algo que Cristo vem gerando, assim, na nação inteira, e você pode perceber algumas coisas. É muito massa isso aí. Obrigado pelo convite aí. E graças a Deus estamos aqui, cara. Maravilha. Conheci o Lucas Racal sábado agora na Atmosfera Jovem. Ele esteve ali ministrando louvor, ele é músico e cantor. E foi uma bênção de Deus ali, foi muito edificante. Quando eu vi ele ministrando, eu falei, eu preciso levar esse rapaz lá no ATM para trocar uma ideia, bater um papo. Que legal, cara. Saber de onde ele vem, para onde ele vai, quais os projetos aí, falar um pouco de adoração. O que come, o que veste. Como vive. Como vive. E é isso aí, Lucas. Você é de Maringá mesmo? Cara, eu não nasci em Maringá. Eu moro em Maringá já faz 13 anos. Eu nasci numa cidade no interior de Minas Gerais, lá em Guanhães. É uma cidade, todo mundo, quando eu cheguei em Maringá, eu falava assim, eu sou lá de Guanhães. O pessoal falava, de Goiás? Era um nome difícil de dizer, né? Mas era bem no interiorzinho de Minas ali, pra cima ali perto de Governador Valadares. Eu nasci naquela cidade, né? Foi naquela cidade que eu vivi durante 12 anos e eu comecei a minha história lá. Minha caminhada com Cristo eu comecei lá. Desde criança. Você não vem assim de um berço, de um lar cristão, né? Podemos dizer assim. Eu não venho de um lar cristão olhando na visão dos meus pais, né? Mas eu sempre fui bastante influenciado pelas minhas tias e tal. A minha tia, ela foi mais firme para a igreja. E hoje eu posso dizer que eu canto, né? Eu criei essa paixão pelo canto através da vida da minha tia, que também é cantora. Né? Ela abriu o ministério dela lá. E eu lembro quando eu era criancinha, assim, e eu inclusive fui numa batista, cara. Ela estava ministrando louvor, eu tinha uns 5, 6 anos. Fui naquele lugar, e quando eu cheguei naquele lugar lá, e ela estava lá ministrando louvor, sabe, uma coisa ardeu dentro de mim, eu falei assim, eu quero fazer isso também. Foi aí que você percebeu que você tinha esse alguma coisa dentro ali que incomodava, sabe? E é um negócio assim, não dá para explicar. É uma convicção de que, cara, você vai fazer isso, você vai viver fazendo isso, você nasceu para isso. Maravilha. É uma autenticidade de chamado incrível, cara. E isso começou ali então, nessa cidade de Goiâns? Guanhães. Guanhães. Falei que era difícil. É difícil. Na hora que você falou, eu pensei, Goiás. Mas Goiás. Eu comecei lá, cara. Mas acontece assim, que a vida, ela vai dando umas trajetórias diferentes, que a gente vai pegando caminhos diferentes, né? Acontece que eu tive que sair de lá com 12 anos de idade. E quando eu saí de lá com 12 anos, eu já não estava tão firme na igreja. Eu comecei todo aquele projetinho assim de ir para a igreja nos domingos e tal, mas eu não era muito firme, sabe? E foi onde a minha vida ela deu uma... Você estava ali no começo da adolescência, né? No começo da adolescência e tal. E eu vim para Maringá. Quando eu cheguei em Maringá, cara, em 2008,
Eu cheguei aqui em Maringá, não passou assim 6 meses, o meu pai faleceu. Né? O meu pai ele ficou lá porque ele era médico lá. Ele era médico, atendia algumas cidades lá em volta. E ele veio a óbito, né, por um acidente de trânsito. Tinha um gado no meio da estrada. Aí ele estava fazendo a curva e pegou nesse gado, o carro capotou e ele não usava cinta, era imprudente. Aí ele acabou falecendo, né? Quando ele faleceu, eu já estava aqui em Maringá, já tinha me estabilizado. A minha mãe ela veio para cá porque ela conheceu um rapaz. E foi onde, sabe, a minha vida ela deu aquela desandada boa. Sem pai, com 12 anos aqui, a minha mãe ela entrou num estado depressivo muito triste, muito complicado, sabe? Ela estava no 7º período de direito, assim, fazendo direito. Ela tinha a empresa dela de roupa, ela fechou a empresa e ela trancou a faculdade, sabe? Então a gente viveu um período assim, de muitas trevas. E, cara, somos frutos do meio, né? Então eu vivi nesse lar de muita solidão, de muita depressão, entende? Eu via minha mãe se bebendo e tentando se reerguer várias vezes, sabe? Conhecendo pessoas que não iriam acrescentar na vida dela, mas na nossa... Eu sempre fui um menino mais fechado, assim. Então, na nossa inocência ali, a gente não conseguia dar algum Então um você passo no de lar ali maturidade. era o único cristão que já estavam ali tentando levar uma vida. Então, nesse momento, eu não era um cristão verdadeiro, sabe? Eu conhecia Cristo, mas eu não seguia, sabe? Então, foi um momento, como eu posso dizer, dark da minha vida. Um momento dark. Nesse momento, para você ter uma ideia, eu gostava de cantar, né? Sempre fui muito influenciado. Nessa época da adolescência, eu ouvia muito pop, cara. Sabe aqueles... O pessoal Chris Brown, Ne-Yo, Akon. Black, soul. Só o lado do soul ali, do Massa. que a gente chama de os pés de jabuticaba balançado. Só caía preto. E eu gostava demais daquilo, cara, dessa parada do soul e tal. E foi onde eu fui criando a minha identidade musical. E acho que com 13 anos, assim, quando eu tenho um irmão, eu tinha um irmão, né? Que era 8 anos mais velho que eu. E ele saiu de lá, de Ipatinga, ele estava morando em Ipatinga quando meu pai faleceu. E ele veio morar aqui com a gente. Quando ele veio morar aqui com a gente, ele acabou... passou um tempo e tal, ele fez as coisas dele, ele abriu um bar e tal. E nessa época eu tava desandado. Pra você tem uma ideia, cara? Eu me considerava um ateu. Eu não acreditava em Cristo. Acho que até um amigo meu, até ele lutou bastante para me levar para a igreja. Ali na época ali dos 15, 16 anos, que eu já tava um tempinho já sem o meu pai, meu irmão aqui, ele deu uma lutadinha boa para que eu pudesse voltar para Cristo, né? E cara, acontece que o meu irmão ele veio para cá e passou um tempo ele chegou a falecer, né? Eu acho que eu comentei isso lá na ministração. O meu irmão ele cometeu uma tragédia, né? Ele passou, a nossa família ela passou por uma tragédia assim muito complicada, né? Meu irmão ele assassinou a esposa dele, que estava grávida de 7 meses. E logo em seguida ele pegou o carro dele e se jogou no meio de um caminhão. E cara, isso foi bem punk pra nossa família, bem punk mesmo. Eu lembro de eu ter chegado assim, eu tava no colégio no dia que aconteceu. Aí veio um homem que eu nunca vi na minha vida. O cara chegou e falou assim, ó, vim te buscar. E eu, buscar pra onde? Não, vim te buscar, vem comigo. E eu lá sem entender nada, eu falei assim, vou. E a diretora tava junto, eu falei assim, não, deve ser alguma coisa séria. Aí quando eu entrei no carro dele, a gente tava indo embora pra casa, ele falou assim, ó, eu tenho uma coisa pra te contar, cara, seu irmão sofreu um acidente. Eu, e onde é que ele tá? Tá no hospital? Tá no HU? E o cara falou assim, não, seu irmão, ele faleceu. Aí levei aquele choque, assim, sabe? Tipo, uau, mano. O quê? Meu irmão faleceu. Aí eu lembro de
parar assim na esquina de casa, e na esquina eu já ouvia minha mãe gritar. Clamando, sabe? Sabe aquele berro de alma? Choro de alma? Sabe quando aquele choro vem da alma? Nossa, ela gritava, cara. E eu lembro que eu entrei no quarto assim dela, ela me abraçou assim bem forte, ela começou a falar assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer aqui agora? E passou um tempo, ela veio me contar a história de como que eu vim, cara, como que eu nasci, né? Acontece que, desde que o meu irmão nasceu, a minha mãe, ela queria dar um irmão pro meu irmão. E ela tentou por várias vezes. Ela perdeu 13 fetos. Nossa. Num período de 8 anos. Então, assim, você tem que ver ela falando, cara. Ela perdeu esses fetos e tal. E teve um dia que ela tava lá em BH. Se eu não me engano, ela tinha uma loja de roupa e ela tava buscando roupa lá pra alguém. Ela não me contou detalhe direito. E acontece que ela tava lá em BH, né? Que é a capital de Minas. Uhum. E o Espírito Santo falou com ela. O Espírito Santo falou assim, ó, entra naquela igreja ali. E ela foi e entrou dentro daquela igreja. E ela pensou assim, tá, o que o senhor quer de mim? E ela me contou que tinha uma mulher lá na frente da igreja. Essa mulher, ela me falou os vestimentos, eu não vou lembrar. Essa mulher, ela veio até a minha mãe e falou assim, ó, eu posso orar pela sua barriga? A minha mãe, sem entender nada, ora. Aí disse que a mulher levantou a barriga dela, pegou um óleo, fez um sinal, começou a orar, a falar em línguas e tal. Depois que ela fez essa oração, a sua mãe, ela tinha um entendimento? Então, ela tava começando a ir pra igreja, cara. E ela já teve uma experiência dessa. A minha mãe, ela já teve várias experiências, assim, espirituais muito, muito, muito fortes, né? E ela teve essa experiência e essa mulher, depois que ela começou a fazer oração, ela terminou a oração, ela levantou pra minha mãe e falou assim, ó, daqui a 6 meses, você vai receber uma notícia de que você vai ser mãe de um filho homem, né? E esse menino vai ser uma alegria na sua casa e uma bênção entre os homens. Glória a Deus. E, cara, 6 meses depois, numa crise de ciúme da minha mãe com meu pai num carnaval, inclusive os nascidos em novembro aí, agradeçam o carnaval. Nasci dia 12 de novembro de 1996, cara. Tenho 25 aninhos, vou fazer 26 esse ano. Estamos ficando velho, hein? Rapaz. Jesus amado. Não tem cara de 26, não. Aí, cara, na crise de ciúme, minha mãe foi lá, deu uma chave de coxa no meu pai e eu nasci. E veio como uma promessa de Deus mesmo, porque... Isso. Depois de tanta tragédia, né, que aconteceu no meio aí familiar, 13 crianças, cara. Você veio como um alicerce aí, né? Pra que sua mãe, ela teve... Só tem você agora de filho? Só eu, cara. Só eu. Então, cara, já é assim, a promessa já se cumprindo, né? Você vindo como esse alicerce pra segurar as pontas ali, né? É verdade, mano. Sabe, uma coisa que eu creio, eu acredito, cara. Eu acredito que na glória, eu posso ser até meio maluco, mas eu creio que na glória eu vou reencontrar esses 3 irmãos. 14 com o meu, né? Uhum. Com o meu irmão que faleceu. E talvez não tenha nome e tal, mas eu creio que eu reencontrarei eles. Amém. E, cara, eu comecei a crer nisso depois que assisti um filme, cara. O Céu é de Verdade. Já assistiu esse filme? Não assisti. Nossa, esse filme é muito bom, cara. Colocar muito na minha lista aqui. O Céu é de Verdade, o nome do filme. Eu acho que não tem na Netflix. Eu acredito nisso também, porque eu acho que é algo pessoal, assim, né? O meu pai também faleceu. Os indícios ali da morte dele, tudo consta que foi também um suicídio. E eu acredito que ali no momento ali, ele não conhecia, nunca frequentou, acredito, uma igreja evangélica e nada. Ele tinha problemas com bebidas alcoólicas e tudo mais, e ele veio a falecer nessa tragédia aí que provavelmente foi ocasionado por ele mesmo. Ele ainda tentou pedir ajuda, mas foi tarde demais.
Uau. E eu creio também que Deus é um Deus de misericórdia, né? Ninguém sabe ali nos últimos momentos, nos momentos o que passou na cabeça dele. Exatamente, cara. E é como sua mãe, ela sentiu do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que estava ali começando a caminhar com Deus, ela foi na igreja, recebeu essa palavra, essa promessa na vida dela, e essa promessa se cumpriu. Você está aqui hoje, um adorador, um rapaz que tem uma sensibilidade pelo Espírito Santo de Deus, que Amém, compõe, que está aí no seu ministério em ascensão para a glória de Deus, e eu creio que vai chegar muito longe ainda. E como que essa fase, esse período dark que você chama, começou a amenizar? Quando que você percebeu que você precisava de Deus, de Cristo na sua vida, que você precisava mudar, que a sua vida não era essa vida que você estava vivendo? Então, cara, quando minha mãe me contou essa história, até massa. Eu já contei isso bastante vezes. No velório do meu irmão, o meu tio chamado Leônio, que faleceu também, esse faleceu de câncer. E que eu amava muito ele, amava muito. E eu sempre tive muito respeito por ele, né? E nessa época que o meu irmão faleceu, eu era ateu, cara. Ateu mesmo. E eu ficava questionando Deus, assim, por que, Senhor? Mas você era aquele ateu, assim, que não acredita em Atua. Deus, ou aquele que estudava? Que tem aqueles ateus, né, que Tem. estudam atrás, Ah, tentam provar que Deus não existe com eu não ciência. tentava provar que Deus não existia, mas assim, dentro de mim eu não acreditava. Pra mim, a Bíblia era uma coisa que os homens escreveram pra tentar dominar o povo e tal. E eu não acreditava. Não acreditava de maneira nenhuma. E acontece que o meu tio, ele era um psicólogo e era uma pessoa muito sábia, cara. E eu tinha muita admiração por ele. Então no dia no velório do meu irmão, pra você ter uma ideia, eu não consegui ir no velório do meu irmão. De tão emocionalmente frustrado como eu tava. Eu não fui no velório do meu irmão. E esse meu tio, ele encontrou comigo. Ele falou assim, vamos lá comer uma coisa. E a gente foi num lanche, lá perto de casa. E ele sentou comigo, né? E eu perguntei pra ele assim, ô tio, como que você, cara, sendo um cara tão estudado, uma pessoa que fez psicologia, tá aí no doutorado, não sei o que, mais coisas e tal, você é uma pessoa inteligente, como que você consegue ainda crer que existe um Deus, criador dos céus e da terra, criador do universo, e que ele permite que uma dor dessa aflige um lar? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu posso tentar argumentar quem é Deus e como Deus funciona para você de milhares de formas. Mas nada vai ser tão poderoso se você não experimentá-lo. Então eu tenho um desafio para você. Ele já sabia que eu gostava de desafio. Ele veio para eu tenho um desafio para você. Você vai no teu quarto. Do jeito que você tiver. Você vai no teu quarto. Você vai fechar a porta. Quando você fechar a porta, fecha o olho assim e fala: Jesus, deixa eu te conhecer. Cara, eu ouvi aquilo ali e falei assim, beleza, vou fazer isso mesmo. E a gente continuou conversando lá, ele perguntando sobre o futuro e tal. Beleza, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, cara, eu entrei assim em casa, eu lembrei, poxa, eu tenho um desafio pra fazer. Aí eu entrei dentro do meu quarto, fechei a porta. Pra mim, eu tava falando pro nada. Fez Pro por nada. fazer. Falar, Fiz por fazer. vamos Fechei ver a o que é isso porta, aqui. olhei pro teto assim e falei assim, Jesus, me permita te conhecer. Beleza. Abri a porta, continuei minha vida normal. Aí o que acontece? Meu tio, ele foi no Paraguai, ele comprou uns iPads lá e tal. Naquela época eu não tinha Wi-Fi na minha casa, só tinha aquela de entrada, sabe? Aí eu liguei pro amigo meu e falei assim, a gente pode ir lá na sua casa e tal, pra gente fazer a atualização do iPad, não sei o que e tal. Ele falou, não, pode, cola aí. Aí a gente foi lá. Quando ele chegou lá, era umas 8 horas, meu tio falou assim, preciso ir, porque a Leinha, que é minha tia, que é a cantora, ela tá me chamando e tal, eu preciso... Beleza. E ele foi. E eu fiquei lá. Naquilo que eu fiquei lá, cara, ele morava numa bimboca. Ele morava num lugar, mano, que eu tinha que passar. É tipo uma descida assim, eu tinha que passar essa descida e tinha uns caras lá. Que eu sabia que era encrenca, cara. Sabia que ia dar BO. E eu ainda carregando um iPad na mão, eu sabia que eu ia deixar o iPad pros caras lá. Beleza. Chegou meia-noite e eu não podia dormir lá na casa dele porque ele ia viajar 2 da manhã. Chegou meia-noite e eu falei assim, cara, eu preciso ir embora pra casa. E agora, o que eu vou fazer?
Ah, falei, vou enfrentar esse negócio. Aí eu peguei o iPad, eu tava saindo na porta dele, e eu lembro, cara. Eu lembro que eu olhei no relógio assim, era 00:16. Olhei no relógio e falei com Jesus. Falei assim, Jesus, me protege. Olha só, cara. O ateu, Se liga quando que o perigo aconteceu. vem, não existe ateu, né? Como diz. É, quando o perigo vem, filho, o ateu até... Aí se liga. Abri o portão, tô descendo. Chegando perto da bimboca lá. Cheguei perto da bimboca. Eu escuto um latido, cara. Na hora que eu escuto o latido, eu olho do outro lado da rua, um cachorro. Cara, eu não sei explicar o tamanho. Ele era grande, assim, batia na cintura. E ele veio trotando pro meu lado. Eu encostei na parede aqui assim e falei assim, morri. Na hora eu falei assim, mano, morri. Tô morto. Encostei na parede. Esse cachorro, ele veio até mim. Ele parou e sentou na minha frente. Aí fiquei olhando pra ele assim. Deve ser manso, né? Vou embora. Na hora que eu tô me deslocando assim, meio que arrastando a parede pra ir embora, esse cachorro levanta e vem e cheira o meu joelho. E eu lembro de sentir o calor do focinho dele, sabe? Em nenhum momento eu toquei nele. Não toquei no pelo dele, eu fiquei até com medo de tocar. Aí ele me cheirou assim, eu comecei a andar e vi que ele era dócil. E quando eu tô andando, esse cachorro começa a andar do meu lado. E você sabe como que é passear com o cachorro, né? O cachorro ele vai lá na frente, ele para e tal, depois você chama ele, ele vem. Cara, esse cachorro começou a andar comigo Nossa. o tempo todo. Ele não saiu do meu lado. Não saiu. Era assim, era em torno de 3 quilômetros que eu tinha a andar. Esses 3 quilômetros ele ficou do meu lado o tempo todo. E sabe aquele medo que eu tava sentindo, achando que eu ia ser roubado? O iPad novinho que meu tio tinha comprado. Mano, aquele medo desapareceu. Meu Deus. Desapareceu. E eu entendi o que meu tio falou lá, ó. Você precisa conhecer Jesus. E eu voltei assim, tava voltando pra casa. Quando cheguei na esquina de casa, assim, minha casa fica numa esquina. Aí que eu cheguei na outra esquina, esse cachorro, ele parou, ele sentou. E eu falei assim, cara, eu quero esse cachorro pra mim. Vou te adotar. Esse cachorro era lindo, mano, era lindo, lindo. Um cachorro lindo. Eu quero esse cachorro pra mim. Eu chamava ele, ele não vinha. Ele não vinha. A missão dele já tinha cumprido, filho. É, não, se liga. Aí eu dei uma volta na esquina, dei 2 passos. Aí eu pensei, não, esse cachorro deve estar lá ainda. Na hora que eu voltei, cadê o cachorro? Cadê? Sumiu, mano. Sumiu. E tipo assim, era um morro assim. Se ele tivesse descido, eu teria visto. Se ele tivesse subido, eu também teria visto. Ele simplesmente desapareceu. Cheguei em casa com o olho desse tamanho. Virei pro meu tio e falei assim, tio, acabou de acontecer isso e isso. E ele deu risada. Ele disse, cara, você acabou de ter uma experiência com Deus. Uau. E a partir desse momento, eu falei assim, ó, eu preciso conhecer Como esse uma Jesus. pessoa, eu acredito que Deus ele usa de meios para que nós possamos entender. Eu acho que Deus ele, conforme o nosso entendimento, nosso conhecimento vai avançando, eu acho que as coisas elas vão ficando mais sublimes. Mas Deus poderia ter simplesmente enviado ali um anjo da guarda para te proteger. Porém, você não conseguiria ver e você não se sentiria protegido. E Deus usou ali aquele animal para que você entendesse que ele estava ali te guardando, né? Enviou um cão de guarda, literalmente. Cara, esse processo, cara. E essa foi a sua primeira experiência. Essa foi a minha primeira experiência que eu tive com Deus. E a partir daí, como é que foi? A partir daí, eu aceitei o convite do meu amigo. E, cara, eu me afundei em querer conhecer Jesus, sabe? Eu entrei dentro do ensino que a igreja proporcionava. E depois que eu terminei o ensino, não, eu quero mais, quero mais. Fui, fiz teologia. E fui, sabe, me aprimorando, aprendendo Se mais sobre... aprofundar, né, na palavra. Ah, eu preciso conhecer esse Jesus, né? Só que aí, a gente entra num contexto muito interessante. Porque existe o Jesus que eu vejo, o Jesus da palavra, né? E o Jesus da experiência. Eu me aprofundei na palavra para conhecê-lo, mas a experiência firmava o meu conhecimento na palavra. Então, quando eu aprendi sobre o secreto, sobre viver no secreto, uma vida de intimidade com Deus, uma vida que só eu e Ele, sabe? De relacionamento. Quando eu aprendi isso, cara, foi onde a chave ministerial mudou dentro de mim. E eu falei assim, ó, cara, eu não consigo viver sem Jesus mais. Uau. Foi um momento, assim, que eu comecei a caminhar por um caminho. E, assim, de repente o pessoal fala,
pô, esse menino tá aí, de repente ele apareceu aí. E de repente ele demora muito pra acontecer, né? A gente sabe disso. E eu passei por muitos processos, cara. Muitos processos de formação, e ainda estou em processo de formação. O Senhor me formou muito, sabe? O meu caráter, a forma de pensar, a maneira de conduzir a adoração e tal. Eu vejo que Cristo, ele realmente tem uma história para mim. Tem algo para derramar sobre mim, mas não é sobre eu. É sobre a igreja, é sobre a cidade, é sobre o reino dele. Né? Então, quando a gente fala assim, às vezes até pode parecer um pouco arrogante, né? Falar que, pô, o Senhor, ele tem algo na minha vida para liberar pelas outras pessoas, sabe? Às vezes pode até soar um pouco de orgulhoso e tal, mas o meu orgulho tá em viver o reino, cara. Ver o reino de Deus. Você tem essa compreensão que você é uma ferramenta na mão dele, né? Que a sua Exatamente, história, desde o começo, ela tá ali, mirando em Cristo. Você é um filho da promessa. Você veio com uma promessa para sua mãe. E Deus, ele é um Deus de continuidade, né? E a promessa dele vem se cumprindo na sua vida a cada dia, no seu chamado, no seu ministério. Você teve uma gravação recentemente, né? De Isso. músicas atuais e autorais suas, né? Isso. Então, como começou esse chamado aí a fluir? Você percebeu que você tinha um talento para composição, que você sentiu no coração de gravar também as músicas? Porque às vezes tem aqueles cantores, pessoas que têm essa chamada ministerial de louvor, mas que ali cantam músicas de outras pessoas, de outros autores, e você tem canções autorais suas. Eu acredito que todas essas canções, elas têm as suas próprias histórias. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é para você adoração. Claro, mano. E também sobre essas composições. Top. Olha, começando pelas composições. Graças a Deus, cara, Deus colocou umas amizades na minha vida que são pessoas que amam Jesus. Isso faz total diferença na vida de qualquer um, cara. Você ser amigo de pessoas que amam a Cristo. Porque você é influenciado a amá-lo também. E acontece que, assim, eu vivia numa igreja que ela era muito litúrgica, sabe? Momento de louvor, assim, e você não pode cantar nada fora, você tinha que viver aquilo ali. O que aconteceu? A gente percebeu que, indo pro secreto, quando a gente começou a ir pro secreto, a gente percebeu que quando a gente estava ali junto, adorando, louvando a Deus, a gente não cantava as canções que a gente cantava na igreja. A gente cantava as nossas canções. Aquelas espontâneas. Sim. Né? E foi onde abriu um despertar, sabe? Não falo só em mim, mas nos meus amigos ali. E de assim, cara, a gente precisa cantar algo novo. A gente precisa cantar algo que a gente está vivendo. A gente precisa cantar aquilo que Cristo está derramando sobre nós. E foi onde eu comecei a trazer essa experiência do secreto. Olha que louco. Eu tava dando aula para uma menina. Eu tava dando aula de violão, se eu não me engano. Violão de canto, alguma coisa assim. E eu tava na casa dela e a avó dela, sabe aquela irmã do coque? Essas irmãs do que coque, quando cara, te olha, te chega a dar um arrepio. nossa, assim, de vai falar, meu revelar Deus, meus pecados. perdoe, Senhor, pelos meus pecados. Se liga o que aconteceu. Essa irmã, ela veio até em mim, assim, já veio bufando, já falei assim, pronto. Sabe quando ela vem naquela marcha? E tava no meio da aula, assim, eu explicando pra ela os negócios, ela parou e falou assim, ó, o Senhor tem uma coisa pra falar pra você. Eu falei assim, vixe Maria. Vixe Maria. Ai, cara. Aí ela sentou do meu lado e falou assim, ó, o Senhor tá dizendo pra você que ele vai te inspirar no secreto. E que tem um povo preparado pra você. Uau. Tem um povo preparado pra você cuidar e que ele te inspirará no secreto. Eu lembro disso, cara. E beleza. Sabe quando parece que aquele transe saiu? Aí ela voltou normal, voltou a sorrir, a conversar comigo e tal. Eu fui embora pra casa com aquilo na cabeça. Assim, me inspirar no secreto. Eu nem sabia que era secreto na época.
E isso eu tinha uns 2, 3 anos de conversão. E falando que tinha um povo preparado pra mim e tal. Eu falei assim, mas que povo é esse? Fiquei questionando, sabe? Mas teve um outro dia, outra irmã, tava descendo a escadaria da igreja assim, a irmã parou e falou assim, ó, ô gente, tá vendo esse menino aqui? Esse menino aqui, ele vai ser conhecido. Aí eu fiquei, eu conhecido? Como assim? Não, Deus vai derramar algo sobre a vida. Tava eu e um amigo meu, ela falou sobre nós dois. Esse que a gente começou, essas coisas do secreto. Eles serão conhecidos. Aí ela virou pra nós, ó, vocês vão sempre ficar juntos, vocês vão andar juntos. E, cara, a gente tá junto até hoje. É um amigo do meu coração. Um abraço aí pro Luquinha. Beijo, Luquinha. Tamo junto. E, cara, foi muito, muito incrível, sabe, essa parada que eu comecei a ir pro secreto. Quando eu comecei pro secreto, cara, começou a surgir canções que até hoje eu não expus. Eu tenho gravado e eu só exponho se Cristo permite, sabe? E eu sinto no coração de, cara, isso agora precisa ser revelado para a igreja. E essa parada de adoração, cara, é algo muito, muito assim, de fácil entendimento, mas de difícil compreensão. Porque compreender e entender é diferente, né? Quando eu comecei a estudar sobre adoração, eu vi que a adoração ela é uma reação. Ela é uma reação a algo. Eu adoro aquilo que eu reajo. Quando Cristo fala lá com aquela mulher lá do poço, a samaritana ela faz uma pergunta para Cristo. Qual que é o lugar certo? Qual que é o lugar certo para adorar? E Cristo dá uma resposta para ela, olha, não existe lugar certo. Mas haverá é chegado o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E essa palavra adorarão, ela no original dela chama proscrunel, que é o ato de se prostrar. É realmente o ato de se prostrar. Então é uma reação ao quê? A um conhecimento revelado pelo Espírito e a verdade que é Cristo. Então, cara, quando a gente parte por esse entendimento de adoração, entendendo que a adoração é uma reação, geralmente a gente vê nas igrejas assim que o louvor ele é um preparo para a palavra. Para mim, já é o contrário. É a palavra, é a própria palavra de Deus que prepara para o louvor. Porque se não existir a palavra, o conhecimento da verdade, não existe liberdade. Se não existe liberdade, então não existe proscrunel. Porque só se prostra aquele que quer realmente se prostrar. É uma reação. Então eu preciso conhecer a Cristo para depois me prostrar a Ele. E foi onde eu passei por esse processo. Eu conheci a Cristo, ainda estou a conhecê-lo, quero conhecer mais. Conhecer e prosseguir em conhecer. Né? Exatamente. Como Paulo fala, hoje eu enxergo como a margem de um espelho, né? Mas haverá um momento que eu conhecerei face a face. E cara, essa parada ela é muito interessante, sabe? Da gente olhar e perceber que talvez nosso entendimento de adoração ele se torna um pouco errôneo ao sentido de esperar uma resposta da igreja. O louvor foi bom hoje porque a igreja respondeu. Né? E às vezes uma extravagância na igreja não significa que o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A adoração, como Cristo fala, ela vem primeiro do Espírito e depois em verdade. Cara, eu já entrei numa igreja, se liga nessa história. Senta que lá vem a história. Aí. Cara, entrei numa igrejinha lá em Minas, assim. Fui em BH, não lembro. Entrei nessa igreja e tinha uma banda, cara. Banda maravilhosa. Os caras tocavam demais. Profissionais. Não, os caras eram top. Top. Acho que era uma assembleia, assim. Os caras eram top. E os caras começaram a tocar e tal. E a igreja ali, né? Meio que respondendo um pouquinho e tal. Ok. E eu fiquei maravilhado. Porque quem é músico sabe, né? Escuta uns negocinhos diferentes ali. Já fico, nossa, que frase louca. Que solo maluco e tal. E eu fiquei empolgado. Tava lá empolgado. Aí o Espírito Santo sussurra no meu ouvido. Assim, ó. Você tá gostando?
Eu falei assim, nossa, eu tô amando isso aqui, Espírito Santo. Então, ó, agora eu vou te ensinar o que é adoração de verdade. Aí eu, pera. Ô, louco, aquilo não foi adoração de verdade? Não, calma aí que você vai entender. Rapaz, é aquelas igrejas que dão oportunidade, né? Sim. Chegou uma menininha. 12 anos de idade. 12 anos. Ela com 12 anos, ela foi lá, subiu com o violãozinho, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Todo aquele jeitinho lá meiguinho, sabe? Aí ela, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé e a cantar essa canção comigo. Irmão, um violãozinho todo desafinado, todo zoado. Sabe aqueles violãozinhos de nylon? Um violãozinho rosa ainda, eu lembro. E ela pegou aquele violãozinho, ela deu o primeiro acorde, só o primeiro acorde, deu o primeiro acorde e começou. Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso. Mano, Aí o céu desceu. eu olhei pro lado, já tava a irmã levantando a mão. Aleluia, glória. Olhei pro outro, o pessoal cantando junto. Aí lá na frente a irmã já no manto. E eu olhei assim para a reação da igreja, a igreja cantando junto. Aí foi onde o Espírito Santo veio e falou para mim, ó, eu estava na banda também. Mas na verdade eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. Eu falei para o Espírito Santo, qual que é a diferença? Porque de um lado tinha uma banda maravilhosa. Que, cara, os caras cantavam e tocavam muito. Mas essa menina chegou e como que ela trouxe? Olha a minha cabeça. Como que essa menina conseguiu trazer a sua presença assim? Aí o Espírito Santo veio falar comigo, né? Olha, primeiro, que ninguém traz a minha presença. Eu já estou presente em todo Antes lugar. de qualquer um chegar ali, ele já estava presente. Eu já estou em todo lugar. E quem disse pra você que eu não estava na banda? Eu também estava com a banda. Mas acontece que essa criança, ela atingiu um lugar onde a banda não atingiu. E que lugar é esse? É um lugar de unidade. Quando a igreja se uniu em uma canção, em uma voz, foi onde a presença dele se habitou no nosso meio, sabe? Cara, milhares de textos vêm na minha mente. Milhares de textos. É necessário que sejais um, porque dessa maneira o mundo crerás que eu vos envieis. Irmão, foi onde eu comecei a entender sobre unidade, sobre adoração na igreja, de servir a comunidade com adoração. É o reino que Cristo pregou, né? Essa unidade aí. Ouvindo aí você falando esse início da sua história como um cantor, como um músico cristão, você começou numa igreja litúrgica que tinha ali todo o rito cultual. E nesse exemplo que você falou aí da menina e da banda, Deus está nessa igreja. Amém. Onde a palavra de Deus ela é pregada, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Foi uma promessa que eu creio Cristo muito fez. nisso, creio muito. Mas aquela palavra do odre, cara, ela se encaixa muito nisso. Que não tem como Deus derramar um vinho novo em um odre velho. O odre velho, ele serve como receptáculo de vinho, sim. Mas só que o vinho antigo, que ele já está levedado, ele já está fermentado. Porque se for colocado um vinho novo ali, a fermentação vai romper com o vaso. E é isso, no secreto, Deus foi te entregando coisas novas. Você foi se atualizando na fé, podemos dizer assim. Mesa do olheiro. Para que você pudesse receber esse vinho novo. E foi isso que foi acontecendo na sua vida. Você foi recebendo esse vinho novo porque você se permitiu se renovar no espírito. Através de estudo, através do secreto. E como que foi a sua primeira experiência assim, de Deus te entregar uma composição? Como que aconteceu? Foi algo instantâneo? Ou foi situações que foram acontecendo, que foram te dando frases e você foi montando ali a composição toda? Olha, a primeira, cara, eu não vou conseguir lembrar agora. Mas, assim, tem algumas marcantes, assim. Porque você entra no secreto, cara, chega um momento que você chora, você tá em outro lugar, cara. Você tá em outro lugar. Outra dimensão, né? É outro lugar, cara. Você tá no colo do pai. Então, assim, a primeira eu não vou conseguir te detalhar como foi. Mas existem então fala assim, várias uma aí marcantes. que te marcou, assim, aquela composição que ela vem carregada com algum testemunho, com algumas... Ah, show, ó.
tem a Volta Logo, cara, que a gente tocou lá no sabadão lá. Cara, a Volta Logo foi 5 minutinhos escrevendo. 5 minutos. E eu tava no momento... Ó, pra você ter uma ideia, mesmo a gente tendo alguns deslizes, quando nós mantemos princípios, a gente consegue ver a mão do Senhor, sabe? Eu tava num momento muito, assim, ruim. Tava num processo depressivo e tal. E eu lembro de pegar o violão, assim, e desejar a volta de Cristo. Acaba com toda essa dor, sabe? Eu não podia pensar em suicídio. Eu pensei assim, poxa, volta logo. Volta logo. E eu peguei um papelzinho assim, eu comecei a escrever e tal. E ela foi surgindo, ela foi aparecendo. E cara, uma coisa que eu valorizo e prezo muito é você entrar no secreto só com o violão. Isso talvez não é secreto. Você entrar no secreto com a palavra de Deus. Aí você pode, mano, você tá carregado. Você tá carregado. E eu lembro que eu peguei a palavra assim, lá em Apocalipse 19. Eis que ele vem sobre um cavalo branco, em sua cabeça a coroa de rei. Aí fala lá da coxa e tal. E eu, lendo aquela cena, eu desejava aquilo. Aí eu lembrei lá de João, quando João diz, né, o que ouvimos, experimentamos e apalpamos, né? Cara, e eu fui colocando isso na canção. Aí, quando chega no refrão, tipo, volta logo, eu desejo a tua volta. Mas depois que essa canção ela surgiu e eu peguei e comecei a ler ela mudou o sentido pra mim. Porque o que eu enxerguei nela não foi só o desespero de alguém depressivo querendo que Cristo volte, mas de uma pessoa que pode, sim, apressar a vinda de Cristo. Essa palavra Maranata... A igreja Maranata. Né? Essa palavra Maranata entrou num sentido dentro do meu coração que não é só desejar a vinda de Cristo, mas apressar a vinda de Cristo. Maravilha. E foi onde, cara, deu start no meu ministério. Então vamos ouvir, né, essa canção aí. A volta. Tem essa história magnífica aí, da parte de Deus. Vamos tocar um pouquinho? Olha lá. Ele vem sobre seu cavalo branco, em sua cabeça a coroa de um rei. Os seus olhos ardem em intensas chamas. És a palavra, Logos de Deus. E ele veio como um homem, a palavra habitou entre nós, nós o ouvimos, o apalpamos, o desejado das nações. E ele veio como homem, a palavra habitou entre nós, nós o ouvimos, o apalpamos. Volta logo, meu Senhor, volta logo, venha, Maranata, ó Cristo, Filho de Davi. Volta logo, venha, Maranata, ó Cristo, Filho de Davi. E nós amamos por quem tu és, te desejamos por quem tu és, Cristo, Filho de Davi. Nós amamos por quem tu és, te desejamos por quem tu és, Cristo, Filho de Davi.
Glória a Deus. Gente, meu Deus. Salmos 22 fala que Deus habita em meus louvores. E eu espero que quem está assistindo esse podcast possa sentir a presença de Deus que está Aleluia. presente aqui nesse estúdio, Glória nesse a Deus, momento. cara. Glória a Glória a Deus. Deus. Que canção. E essa daí, cara, a gente gravou ano passado, né? Inclusive, eu quero deixar uma bênção aqui, um Amém. agradecimento pro meu pastor, cara, pastor André. Pastor André que acreditou em mim, sabe? E é algo muito importante para mim porque ele tem me enviado. Uau. Ele tem me enviado, assim, sobre a bênção dele, ele tem me enviado. E às vezes a gente tem um entendimento de drenar as pessoas, sabe? A gente capacita, a gente ensina, a gente dá estudos, sabe? Dá qualificações para essa pessoa, mas com a intenção de que elas nos sirvam. Ou talvez nos substitua no nosso serviço. Mas uma coisa que eu aprendi com o meu pastor é sobre a gente irrigar a cidade, irrigar o reino de Deus e não drenar essas pessoas, não drenar aquela água para nós e deixar só daquelas 4 paredes da comunidade. Mas onde você for, onde você estiver, seja propagação do reino de Cristo, seja propagação da palavra dele, sabe? Então, um abraço aí pro meu pastor André Batista. Deus abençoe. O pastor André Batista tem que fazer uma visita lá, conhecer o ministério. Faz lá, cara, isso é uma bênção. Mas tá devendo, né? Já que sábado você esteve presente ali na Atmosfera Jovem, já vou deixar o convite aqui também, gente. Sábado aí, agora André. tem Atmosfera Jovem, Avenida Mauá, número 1008, vem ali não tem nada para fazer sábado? Cola ali com a gente, se permita, você que talvez não tenha um conhecimento de Cristo, de quem é Cristo, experimente, faça que nem o Lucas fez lá atrás e hoje essa bênção de Deus aí tem levado a palavra de Deus através das canções, das composições que Deus Amém. no secreto tem dado para ele. E vamos falar mais de música aí. Vamos. O que acontece? A gente fez essa gravação ano passado, né? Aconteceu várias coisas. Não preciso entrar em tantos detalhes, mas assim, vou contar as bênçãos. Quando eu fui fazer esse projeto da gravação, olha só que interessante. Eu peguei essa canção e mostrei pro meu líder de louvor. Ele olhou essa canção e falou assim, nossa, cara, vamos produzir isso aí e tal. Ele acreditou em mim e me enviou, sabe? Disse, não, vamos fazer isso e tal, vamos fazer acontecer, dá pra fazer. E foi onde começou todo esse projeto. E olha que interessante, antes da gente enviar essa canção para um outro lugar, a gente trouxe ela para a comunidade, para nossa comunidade lá. E no momento que a gente trouxe ela, viu a reação das pessoas e como as pessoas elas entenderam a intenção da canção e como elas adoraram junto, eu disse, eu acho que dá pra gente partir para um próximo nível, né? E ano passado a gente fez a gravação de 3 canções, porque foi o que a verba deu. Fizemos a gravação de 3 canções, cara. E quem olha assim, vê o videoclipe lá, não sabe dos sacrifícios, né? Eu tive que vender umas paradas aí pra conseguir e tal, mas, mano, isso tudo hoje eu não sinto falta, sabe? Porque a gente olha pelo trabalho que Cristo tem feito em nós e é muito gratificante, muito gratificante. Teve um testemunhozinho, quando a gente foi fazer o orçamento da iluminação lá pra gravação. Cara, eu tinha vendido uma moto e eu separei o dinheirinho certinho assim dela, ó. Esse daqui vai pra tal, esse aqui pra vestimento, esse aqui pro produtor, esse aqui pra mix, esse aqui tal. Eu separei R$2.000 pra fazer a iluminação. Olha como que Cristo é grande, cara. E o irmão foi lá, o Lucas, ele foi lá na igreja lá e tal, foi numa terça-feira assim, ele chegou na igreja, não, eu tô aqui, vou fazer o orçamento. Detalhe, na terça-feira eu gravaria sexta. Ele chegou lá e eu enrolei, cara, pra não pegar orçamento com outras pessoas, porque com ele, como ele era amigo do Cris lá da Batista, sim, ele ia fazer um precinho mais maneiro. E tal, eu deixei com ele e tal. Aí ele chegou lá, ele falou assim, mano, você quer fazer um videoclipe e tal, você vai precisar disso, pegou um papel e começou a desenhar, assim, ó. Precisar daquilo e tal. Aí, ele parou pra mim, né,
terminou? Bom, é isso aí. Eu sou bastante coisa, né, mano? Bastante. E aí, quanto que vai me custar isso aí? Ah, cara, não vai dar pra fazer pra você por menos de 4.000. E, cara, pela quantidade de coisa que ia, 4.000 era pouco. Só que eu só tinha quanto? 2. Só tinha 2.000, cara. Aí eu virei pra esse, mano, só tem 2.000, velho. E agora? Aí ele falou assim, ó, cara, 2.000 não dá pra fazer, porque, ó, eu tenho que desmontar a sua estrutura, montar a minha, e não sei o que e tal, montar, puxar 220, papapá, não dá pra fazer, é muito trampo. Eu não consigo nem pagar os meninos pra fazer com esse valor. Ó, se você conseguir 3 e no outro momento você trazer 1.000 pra mim, eu faço pra você. Meu pensamento de homem, peguei o celular na hora, liguei pro meu pastor. Pastor, seguinte, eu tenho 2 e o cara cobrou 4. O que eu faço? Aí ele falou assim, filho, dá uma orçada em outros lugares e tal. Eu falei, não, pastor, eu já fiz, ficou 9.000 num, 12.000 em outro. Aí ele, ó, aí eu falei pra ele assim, ó, eu tô com uma ideia aqui. Se no momento lá, no dia da gravação, eu abrir uma oferta, você acha que daria pra cobrir esses 1.000 que tem dele? Aí ele virou pra mim, ó, filho, se você quiser fazer, eu libero. Só que eu vou te alertar, porque as pessoas, elas vão lá, só que elas não estão preparadas pra te ajudar nisso. Eu, beleza. E ele fechou, ele desligou a ligação, e eu fiquei com aquele peso no meu coração, cara. Eu tava na igreja sozinho. Aquele peso, sabe aquele momento, aquele sentimento de que não é pra você fazer isso? E fiquei assim pensando, poxa, cara, eu faço isso, eu não faço. Aí eu me toquei. Cara, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Que pai, ó, momento que a palavra vem sobre a nossa Pode vida, colocar cara. fé em ação. A palavra quando vem na nossa vida é maravilhoso. Que pai, vendo um filho pedindo pão, lhe dará pedra. Vendo o filho pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Eu falei assim, eu sou filho de Deus. Fechei a porta da igreja, fui lá na frente, lá me deitei no chão e comecei a orar. Jesus, você é o meu pai. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço hoje é por você. E Senhor, se o Senhor tiver nesse projeto, se é isso que o Senhor quer que aconteça, eu confio no Senhor. Vai acontecer. E não desmarquei nada, não liguei pra mais ninguém. Saí da igreja às 6 horas. Quando é em torno de 9 horas da noite, assim, eu recebo uma mensagem da irmã. Aqui, irmão, eu vou te ajudar no seu projeto. Eu tô com R$ 500 aqui. Irmão, na hora eu já fiquei emocionado. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, eu abracei minha mãe e tava meio triste assim. Ela, que foi, meu filho? Ah, mãe, ficou tanto. Eu só tenho tanto. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí ela, Aí me deu aquele despertar de fé de novo. Não, mas você vai ver o tamanho, meu Deus. Beleza. E ela ficou preocupada assim e tal. Eu fui lá pro meu quarto. Quando foi 9 horas, a irmã manda mensagem: ó, tô com R$ 500 aqui pra te ajudar nesse projeto seu. Eu já comecei a chorar. Falei assim, nossa, Jesus, já tá acontecendo e tal. Aí eu contei pra ela só, tinha 2, precisava de 4 e tal. Aí ela falou assim, não, calma aí, que tem algumas pessoas que Deus já colocou no meu coração. E eu já volto. Uau. Aí Foi uma pequena nuvem já. Passou já uma meia horinha. Passou uma meia horinha, ela voltou. Falou assim, Racal, você não sabe quanto Deus é grande. Irmão, no outro dia, Pix adivinha de quanto? 2,5. Não, 2.000. 2.000? O que faltava. Faltava. E sabe o meu maior prazer, cara? Foi pegar esse valor total e pagar o cara. Porque ele ficou meio assim, né? Tipo, não vai conseguir, não. Ele não vai fazer, não. E eu quis mostrar pra ele, olha aqui o tamanho do meu Deus. E, cara, nesse dia, quando eu recebi essa mensagem, cara, eu escrevi uma canção. Uau. Escrevi uma canção, eu peguei o violão, assim, na hora que eu Você recebi a falando mensagem... assim, veio muito a gravação que foi feita ali na TM mesmo, porque um sinal de que a gente viu de que era um propósito de Deus fazer a gravação. A Elaine, a nossa tangedora lá da Atmosfera Jovem, ela tem composições, e ela que Deus colocou no coração dela de gravar, e as coisas começaram a fluir dessa maneira que fluiu também a sua gravação.
E a gente vê a mão de Deus nisso, né? Que realmente é um projeto que nasceu no coração de Deus. Cara, Às vezes a gente fica acontece. naquela, será que eu particularmente, quando eu vou fazer algo assim que é mais público, que é gravado e tal, eu penso, será que eu tô fazendo pra minha glória, pra me aparecer, E quando Deus Sim. começa a dar esses sinais, começa a mover as coisas de uma maneira que você fala assim, eu por minha mão, por minha capacidade, eu não consigo, você vê que realmente é algo que é do propósito de Deus. É mesmo, cara. E, cara, isso pra mim foi uma confirmação, assim, do Senhor virar pra mim, Eu ó, tô contigo. eu estou contigo. Uau. Eu estou contigo. Até no dia que eu escrevi a Emanuel, que é uma canção que eu tenho, quando eu escrevi Emanuel, eu senti essa presença de eu sempre estive com você. Naquele dia foi a mesma coisa, cara. E, cara, eu só conseguia tocar e chorar. Essa Emanuel aí é pra fechar com chave de ouro, hein? Mas vamos com A gente finaliza com ela. Ó, e eu lembro que eu peguei o violão, deixa eu achar o tom aqui. Foi assim, ó. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e guarda a sua lei. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e guarda a sua lei. Os meus olhos viram e contemplarão a bondade do Senhor. Os meus olhos viram e contemplarão tua grandeza. Os meus olhos viram e contemplarão a bondade do Senhor. Os meus olhos viram e contemplarão tua grandeza. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e guarda a sua lei. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e guarda a sua lei. Os meus olhos viram e contemplarão a bondade do Senhor. Os meus olhos viram e contemplarão tua grandeza. Os meus olhos viram e contemplarão a bondade do Senhor. Os meus olhos viram e contemplarão tua grandeza. Meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Os meus olhos viram e contemplaram a bondade do Senhor. Os meus olhos viram e contemplaram tua grandeza. Nossa, essa, cara, eu chorei igual criança. Igual criança. Olha, no seu lugar eu também choraria bastante, hein? Que composição maravilhosa. Sabendo que, cara, ele é fiel, cara. Você vê que, assim, uma coisa que eu levo isso pra minha vida, sabe? Se eu for cantar, eu vou cantar a palavra, cara. Vou cantar a palavra. Cantar a bondade, a Porque fidelidade do Senhor é... Se eu cantar só minha experiência, eu posso ser errôneo e não ser perpétuo. Mas a palavra, ela é perpétua. Então, quem canta a palavra não erra, mano. Quem canta a palavra de Deus não erra. Quem expõe a palavra de Deus não erra. E, cara, depois desse dia aí que a gente fez a gravação, no dia lá da gravação, tava nervoso. Mas, cara, deu tudo certo, assim. Você chegou a gravar essa ou ela não entrou? Essa ainda não, Ah, essa ainda não. Tem várias aí que a gente vai gravar esse ano ainda. Uau. Esse ano eu tô bolando com o pessoal que tá junto comigo um home session, né? A gente gravar assim em casa, que foi assim
no secreto, nesse momento de casa, assim, que as canções foram surgindo e tal. E a gente vai trazer esse ambiente de casa e a gente vai produzir as canções e gravarmos juntos, assim, né? Muito bom. Com o pessoal. Cara, vai ser muito incrível, vai ser muito bom. E depois da gravação, assim, eu pus, nossa, cara, é tanta coisa, cara. Eu pude ver a mão do Senhor, sabe? Depois da gravação, um dia depois, eu viajei de volta para minha terra natal. Quando eu chego lá na minha terra natal, eu vou na igreja da minha outra tia e lá eu sou muito honrado, sabe? E começa a ser criado uns princípios de reino dentro de mim, porque eu cheguei lá para servir. E geralmente o pessoal fala assim, poxa, acabei de sair de uma gravação top, né? Vou lá para me apresentar. Divulgar meu trabalho. Divulgar as canções e tal. E, cara, quando eu chego lá, eu me deparo com um serviço. Por quê? O que precisa fazer na igreja aqui? Precisa pintar. Vamos pintar a igreja. Né? O que precisa fazer aqui? Ah, não, precisa estruturar um negocinho ali. Ah, pintar. O som tá muito ruim, vamos dar uma ajeitadinha no som. Sabe, servir a igreja. E, cara, eu percebo que isso criou algo dentro de mim, que em todo lugar que eu vou, eu fico procurando, assim, toda igreja que eu visito, eu fico procurando, cara, o que eu posso servir esse povo? Além da canção, além do braço, que marca eu posso deixar aqui, Uau. sabe? E isso é um caráter de Cristo, né? O próprio Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Exatamente, cara. Então, você entendeu a pegada do evangelho, o que é o evangelho de Cristo, né? Em vez da gente subir em plataformas, que a gente possa se ajoelhar com toalha nas coxas, cara. Entender que a gente tá aqui para servir. Eu sou servo de Cristo. Por mais que ele me insista em chamar de filho, eu sou servo dele. Então, cara, o serviço às pessoas, o serviço à igreja, talvez fale muito mais em princípio de eternidade do que uma canção minha tocada lá em cima, né? Esses dias eu achei até legal o John, que é o menino que anda comigo, para tocar, para fazer as agendas e tal, para tocar. Ele é tecladista, né? E a gente foi numa igreja, cara, acho que eu não vou lembrar o nome. Mas foi uma igreja ali em cima ali. A gente foi nessa igreja e tinha um rapaz lá, um menininho, que ele tava começando a tocar teclado. E a gente foi lá, se apresentou a igreja e tal. Até mudamos as caixas de lugares, ó, assim vai ficar melhor e tal. Né? Naquela intenção de servir, né? E, cara, uma coisa que eu achei interessante foi assim, no final, quando acabou tudo, o pessoal tava lá desmontando as coisas e ele não desmontou o teclado dele. Aí o menino foi lá, conversou com ele, ele pegou e falou, não, cara, faz dessa maneira aqui, ó, faz desse jeitinho assim, diferente e tal. E eu fiquei observando aquilo e depois quando a gente tava voltando no carro, a gente tava trocando ideia, conversando, eu falei assim, cara, talvez aquilo fale mais em um lado perpétuo, isso que você fez, do que todas as canções que a gente tocou. Tipo, você ensinou esse menino a tocar de um jeito e lá na frente, ele levando isso com ele, vai incendiar mais pessoas, sabe? Vai capacitar ele para que a palavra vai entrando em outras lacunas que a gente não pode alcançar. Mas aquele gesto de você parar e ensinar o cara fez com que o evangelho chegasse mais longe. E a gente pensa assim, não, pô, eu preciso estar na mídia, eu preciso ser lançado, eu preciso de um parceiro, eu preciso de um negócio. Você não precisa de nada. Até porque a tua reputação vai morrer com o seu nome. Então, o que Cristo promove, no meu entendimento, é a palavra. O que ele anuncia é mensagem. Então, se eu carrego mensagem, Cristo anunciará a mensagem. Pode até usar o meu nome para enxergá-lo, sabe? Mas o que ele vai bater de frente é a mensagem. O que ele vai carregar, o que ele vai espalhar por esse Brasil é a mensagem dele. E, cara, foi muito tempo, assim, de mesa, de relacionamento, de trocando ideia, de secreto, pra gente chegar num entendimento, assim, sabe? De, cara, Jesus, ele não vai me colocar em um patamar porque ele quer me colocar em um patamar. Ele vai me colocar em um lugar porque ele deseja fazer alguma coisa com a palavra dele. Então, cara, surgiu várias propostas, assim, de, não, vamos alavancar a sua carreira, não sei o quê, vamos fazer feat, que gravadora e tal. E, cara, eu coloco a minha esperança no Senhor, sabe? Se eu cheguei...
Se eu cheguei até Nunca aqui, visando essa grandeza, né? Mas assim, sim, cara. Deus, é da tua vontade, você sempre colocando Deus à Exato, frente de mano. tudo. Porque por você, como ser humano, uma gravadora, Ia me ajudar demais. No sentido artístico, sabe? Não que não, não que você é que a contra, é que não que eu sou você contra, é exatamente. realmente. Mas é porque Cristo tá me orientando a andar nessa forma, Amém. nesse caminho. E até esqueci o que eu ia falar, mas cara, a gente percebe, sabe, que às vezes o grande foco do pessoal é estourar, Fazer sabe, carreira, né? criar carreira pra ter, mas por que, cara? Por que Cristo te colocaria num lugar assim de estouro? Se Até onde isso é sobre você e até é onde isso é sobre Deus, a palavra, a exatamente, cara. verdade. Ó, igual hoje. Hoje eu tô aqui porque depois, acho que o Michel tava me falando, depois de 2 anos que não ia ninguém ministrar lá nos jovens, né? E cara, Deus deu paz pra ele pra me convidar. E ele me lançou um convite. Aí naquela noite lá você me lançou esse outro convite. E olha como as coisas vão acontecendo sem precisar forçar algo. Cara, isso é incrível, cara. Isso é Jesus. Porque quando eu chegar lá na frente e eu tiver com os meus filhos, os meus netos, e eles perguntarem pra mim, Como foi? como é que você chegou aí? A minha única resposta é Cristo. Porque Ah, dele, por ele e para ele são todas glória a as coisas. Deus. A gente falou um pouco sobre adoração, que é adoração, a importância da adoração, algumas experiências suas em relação a composições, a testemunhos. E vamos falar agora um pouquinho sobre técnica. Ouvindo você cantar, percebe-se que você tem uma técnica vocal muito boa, uma afinação maravilhosa. Isso é natural, você buscou esse conhecimento. Porque eu creio que Deus ele nos usa conforme o nosso entendimento. Então, por isso a gente tem Sim. que buscar o conhecimento da palavra. E o conhecimento técnico tem que É a ter. Ele parábola dos faz talentos, parte. né, cara? Os talentos. Deus te deu um talento. Como você começou, você estudou, foi de ouvido mesmo, nessas referências que você citou anteriormente, que você ouvia muito black, muito soul, Sim, essa sim. referência americana, que traz essa coisa mais firulados, melismas e tudo Cara, ó, mais. eu comecei a cantar por ouvido mesmo. Eu lembro que eu falei da minha tia? Eu vi minha tia lá na igreja, eu falei assim, cara, eu quero cantar também. E eu cantava igualzinho a ela. Eu sei que estás comigo. Aquela vozinha, sabe? E ela tinha uma vozinha. Bem na época da Aline Barros, que a Aline Barros cantava. Sonhando-me, Senhor. E eu cantava com essa vozinha. E desde criança eu tenho esse timbre meio adolescentezinho, meio afinadinho, sabe? Meio agudo. Aí, cara, eu comecei a ter essas referências de ouvir e tal. Ouvia bastante canções do soul e tal, ali do hip hop, do pop, do soul music. E acontece que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu preciso aprender um instrumento. E eu peguei um violão pra aprender e tal, e comecei pedindo ajuda para uns amigos meus, como é que toca isso aqui e tal. Eles foram passando. E a questão do canto, cara, foi no momento que eu ouvi. Essa história é engraçada. Eu sabia que eu era apaixonado pelo soul, mas não sabia que era tanto, até ouvir o Eli. Cara, o Eli Soares mudou minha vida, cara. Cara, foi bem no momento que eu entrei na igreja e eu ainda continuava ouvindo aqueles hip hop e tal, pá. E eu ouvi o Eli, cara. O primeiro foi a música, ele nem tinha lançado CD ainda. Foi a música Ele Sorriu Pra Mim. Pra que ficar aí pensando em nada? Eu falei assim, nossa, mano, que massa, que negócio louco. Eu quero cantar assim. Foi onde eu comecei a ver vídeos, cara. Eu nunca fiz aula, mas eu vi muita coisa. Me aprofundei em muita coisa a respeito do canto, assim. Eu acredito que isso foi uma imprudência minha. Hoje eu poderia estar muito melhor, de verdade. Talvez foi por um orgulho besta, sabe? Tipo, cara, aprendi a cantar sozinho. Mas hoje eu procuro me profissionalizar mais nessa área, sabe? Do canto e tal. E a maioria das coisas que eu aprendi, cara, foi sozinho.
fui tentando. E O vai importante é você buscar, né, esse conhecimento, esse aperfeiçoamento. sim, cara, é importantíssimo, porque você vai tendo ferramentas, né? Você vai aprimorando, você vai conseguir alcançar. É que a gente ouve muito assim, na igreja. Ah, eu vou cantar aqui, mas eu não sou muito afinado, eu não sou muito isso, mas é pra Deus. Se é pra Deus, você tem que fazer o melhor, você tem que... Aí que ela tá enganada, mano. Aí que ela tá enganada, porque assim, ela não canta só pra Deus na igreja. Ela está servindo a Deus e as pessoas. Ela é Então, instrumento pra levar a adoração, eu não né? posso levar um café salgado pra você. Entendeu? Se eu tô te servindo um café, que esse café seja bom. Mas que esse café também transmita Cristo. Entende? Então, essa é a parada que o pessoal pega muito. Ah, não, eu tô cantando pra Deus e tal. Quem entra nisso, cara, entra num pensamento muito errôneo. Não é um porque... problema a pessoa ela ter alguma dificuldade ali. Às vezes é algo que arde no coração dela, ela até tem um talento, mas é algo que precisa ser moldado, aperfeiçoado. E ela tem que buscar esse aperfeiçoamento. Ainda mais se ela tem essa percepção dentro dela de que é pra Deus que ela tá fazendo aquilo. Então ela tem que fazer o melhor dela, né? Sim, exatamente, cara. Mas uma coisa nessa questão que é muito interessante a gente pensar é o seguinte: a pessoa fala, poxa, eu tô fazendo o meu melhor pra Deus, o meu melhor é isso. Beleza. Mas olha, talvez o seu melhor, o que você tá entregando, Deus receba. E quem somos nós pra dizer que Deus não receba ou não? Mas você tá numa posição que você tá pra servir a igreja. Você tá lá em cima. Você carrega uma responsabilidade. E lembra daquela menininha que eu te falei? Cara, aquela menininha, ela ensinou uma parada pra mim que hoje eu carrego no meu entendimento, cara. No meu coração. Unidade, cara. Unidade é o princípio da adoração em comunidade. Então, se eu tô cantando e a igreja tá tipo, que música é essa? Que negócio é esse? Sabe? Se eu não estou me unindo em adoração com a igreja, então, cara, é melhor ir pro secreto. Porque eu só simplesmente tô matando o tempo dos outros. E às vezes, pessoas até ofendem outras pessoas agindo dessa maneira. Não, eu tô dando o meu melhor pra Deus. Chegam a ofender pessoas, assim. Chegam a machucar pessoas dessa maneira, sabe? Com esse entendimento de... Esse lado orgulhoso de... Não, Super técnico. usando essa desculpa de, cara, eu não vou me aprimorar mais porque eu não sou cantor, eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor é esse, aceite ou não aceite, sabe? Então eu vejo que é a pessoa que aprendeu a fazer café com sal e não quer aprender a fazer com açúcar, não quer mudar o ingrediente. Aprendeu com a mãe, com o pai, e quer levar igual a história da frigideira, né, do peixe. A filha cortava o rabo do peixe e perguntava por que ela fazia aquilo pra pôr na frigideira. Era porque os pais faziam, e porque a frigideira era pequena. Hoje a frigideira é grande, cabe o peixe inteiro, mas mesmo assim ela corta o rabo. Porque aprendeu com a mãe cortar o rabo. Exatamente. Estamos chegando então, gente, pro final aqui dessa gravação de hoje. Vamos ouvir a última canção aqui da noite. Gostaria de perpetuar mais aqui a conversa, que tá muito bacana. Tá muito massa mesmo. Muito, muito bom. Quem sabe a gente não faz aí uma parte 2 aí, pra ouvir mais sobre os próximos trabalhos, outras composições, que eu creio que Vambora. Deus tá dando mais aí, que as comportas do céu estão abertas. Amém, mano. Graças a Ele. E vamos de Emanuel? Vamos de Emanuel. Vamos lá. Quando me senti sozinho, tua voz chamou-me, filho, Deus Emanuel. Desde o ventre me conhece, tua bondade me persegue, amigo fiel. E nem a morte, nem a vida tem poder de separar, tem poder de separar nossa aliança consumada. Conosco tu está, conosco.
conosco sempre esteve, Jesus. Quando me senti sozinho, tua voz chamou-me filho, Deus Emmanuel. Desde o ventre me conhece, tua bondade me persegue, amigo fiel. E nem a morte, nem a vida tem poder de separar, tem poder de separar nossa aliança consumada. Conosco sempre está, conosco Emmanuel, Deus conosco, Santo de Israel. Oh, oh, Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Santo de Israel. Emmanuel, tu és Emmanuel, conosco sempre está. Seu nome é como mel, outro igual não há. Tu és Emmanuel, conosco sempre está. Seu nome é como mel, outro igual não há. Tu és Emmanuel, conosco sempre está. Seu nome é como mel, Emmanuel, Deus conosco, Santo de Israel. Emmanuel, 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 Deus conosco. Obrigado, Jesus. Santo de Israel, Emmanuel. Aleluia, glória Aleluia. a Deus. É isso aí, gente. Chegamos aqui ao fim de mais uma gravação, de mais uma edição aí do ATM Night Show Podcast. Gostaria de agradecer a sua presença, Lucas, por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Cara, é um prazer, cara. Um prazer imenso. Vamos aí colocar o seu telefone para contato, Claro, seu claro. assessor, não sei como é que tá, como é que as agendas estão aí acontecendo, mas passa aí seu contato, seu Instagram, para quem quiser estar levando, né, o seu trabalho. Show de bola. Olha, meu Instagram é Lucas com C, Racal com H, H-A-K-A-L .ofc. Lucas Racal .oficial, OFC. E, cara, um telefone para contato, se você quiser me convidar para ir na sua igreja, cantar, dar um testemunho, até mesmo pregar, tá? De vez em quando a gente prega. Olha, rapaz. É o DDD 44 99164 4301. DDD 44 99164 4301. Só mandar mensagem lá que o pessoal responde. Maravilha. Fechou? Fechou. Isso aí, gente. Muito obrigado, Deus abençoe, espero
cruzar com você em alguns lugares aí, nessas agendas suas. Amém, aí, mano. que o nome de Deus seja glorificado através de sua vida e que você continue sendo essa bênção de Deus, esse canal que Cristo, né, te Glória a trouxe Deus, cara. para ele e tem feito maravilhas na sua vida. Eu creio que existe um avivamento Aleluia. sobre essa Amém. cidade. Existe uma promessa de avivamento creio. sobre essa cidade. E eu tenho plena convicção e certeza que não só a galera do ATM, mas os filhos de Deus que aqui residem, eles estão, sabe, involuntariamente ligados a esse avivamento. Aleluia. Que vai acontecer, cara. Existem vários profetas que até uma que chega a me arrepiar, que ela mandou uma mensagem pra mim, olha, se prepara porque Amém. Eu não sei como vai ser, só sei que eu não quero ficar de fora. eu também, cara, não sei como que é, não sei como que faz, não sei como será, mas eu só quero estar lá na lista, lá, tá na carruagem, Glória vambora. a Deus, vambora. Gente, muito obrigado a todos que assistiram o programa até aqui. Gostaria de te agradecer e que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse programa tenha edificado a vida de Amém. vocês, o testemunho, as composições, as canções aqui ministradas. Você que assistiu pela TV aí, vou pedir para vocês ir lá no YouTube do Atmosfera Jovem, deixa o seu joinha lá, nos ajude a divulgar esse trabalho, copie o link ali, envie para os seus amigos nos grupos das tias, dos tios ali, para que eles vejam esse vídeo e sejam também edificados como você foi nessa noite. Deus abençoe. Gostaria de agradecer a confiança do Michel Hoffman, do pastor Michel Hoffman e da sua esposa Juliana Gil Hoffman, por confiar aqui esse espaço para a gente estar aí nesse período tocando aí o barco, e eu creio que em nome de Jesus em breve o Michel estará de volta aqui apresentando esse programa para a glória de Deus. Amém. Agradecer ao apóstolo Celso Santos e à pastora Rose por nos ceder aqui o espaço do estúdio, a Jessie, nossa querida pastora Jessie. Deus abençoe, muito obrigado pela confiança. E eu aguardo vocês aqui no próximo programa do ATM Night Show Podcast, todos os sábados às 23 horas. Gente, não percam, vai ter outras entrevistas maravilhosas aqui de pessoas bacanas. Vou dar um spoilerzinho aqui, Cauana Fregonese, psicóloga, estará aqui falando sobre relacionamentos tóxicos. Então, fiquem ligadinhos que é um assunto muito importante para os dias atuais. Deus abençoe a todos. Também vou deixar aqui um recadinho também, sábado, às 7 horas da noite, na Avenida Mauá 1008, temos nossos encontros da Atmosfera Jovem. Venha fazer parte dessa família, venha visitar, venha conhecer e venha ser edificados como nós estamos sendo edificados ali naquele local. Deus abençoe a todos e até a próxima.